Nesses últimos dias saiu a notícia de que Harry Potter vai ser... Os livros, né, vão ser adaptados como uma série. A previsão tá pra sair lá pra 2025, 2026. A série tá bem nos estágios iniciais de desenvolvimento. E essa é uma notícia que deixa a gente bem estressado, né? Porque... Estressado, decepcionado, preocupado. É principalmente preocupado, porque eu pensava, cara, será que ainda mais agora com o flop que foi Animais Fantásticos, né? Era pra ter sido uma grande franquia e não funcionou. Foi cancelado. Será que agora Harry Potter vai começar a cair em algum nível de esquecimento, sabe? Será que vai dar pra não passar essa obra pra próxima geração? E a resposta é não. A resposta é não. Isso deixa a gente muito incomodado porque tá na hora da gente esquecer que Harry Potter existe. Essa franquia deveria, assim, cair no esquecimento porque a J.K. Rowling é uma péssima pessoa. E é complicado, porque esse é um assunto que ronda aí a internet faz muito tempo, mas se vocês... E muita gente ainda defende ela, só que eu não sei se vocês viram, mas ela fez um tweet recentemente, ela fez muitos tweets nos últimos anos que foram fazendo... Infelizmente, né? ela fez muitos tweets. E ela fez um tweet recentemente que tá aqui na tela pra não deixar eu falar coisa errada, mas ela literalmente disse que tem uma parcela de fãs que se identifica muito com as coisas que ela fala, com as coisas que ela prega, e essas pessoas se veem representadas se veem representadas com as coisas que ela diz. E ela disse que se você discorda de tudo isso, você viu, você leu, você interpretou Harry Potter errado a sua vida inteira. Pessoal, tô gravando essa correção bem rápida porque, na verdade, ela participou de um podcast, não foi um tweet. Tô trazendo essa informação aqui só porque eu não quero que tenha nada de errado nesse vídeo. Tô deixando o link da matéria falando da participação dela nesse podcast com as aspas das coisas que ela disse, tanto algumas aqui na tela, quanto na descrição do vídeo também. Mas além dessas coisas que eu disse, ela disse que tudo o que ela advoga hoje sempre esteve na obra Harry Potter desde o princípio, e ela comparou as pessoas trans aos comensais da morte, dizendo que são pessoas extremamente irrazoáveis, irredutíveis, extremamente agressivas, que te atropelam, te destrói, passam por cima de você se você discorda delas. E ela ainda diz que ela vem alertando, né, as pessoas através dos livros desde lá de trás, quase dizendo que ela é uma visionária. Basicamente, se você cresceu com a obra e você se via nos personagens, se você tirou inspiração dali pra formação do seu caráter, e hoje você é uma pessoa que não concorda com as coisas que ela fala, você tá errado. Você entendeu tudo errado. E não é a gente que tá dizendo que você entendeu tudo errado. É a J.K., é a dona da obra falando. Se você acha que esse monte de preconceito não tava lá, não. Tava sim. Você literalmente entendeu a obra errado. Você deu errado, querido. Então agora chegou no ponto, antes já tava na minha opinião, mas agora chegou no ponto que simplesmente não tem como dizer que Harry Potter não é uma obra extremamente preconceituosa. Literalmente, o que pode confirmar mais isso do que a autora dizer isso? E aí foi por isso que a gente quis fazer esse vídeo, né? Não é como se transfobia fosse um preconceito de ordem menor, né? Se você for racista, aí ferrou, aí complicou. Mas só transfóbico, tudo bem. Aquela cena de Community que ela tá falando. Preconceito, não, é racismo, eu até consigo perdoar, mas o meu limite é crueldade animal. Exatamente. Aí a personagem negra, eu não lembro agora o nome da personagem, falando, peraí, racismo tá tudo bem pra você então? Racismo você consegue perdoar? E é exatamente isso, a gente não perdoa transfobia. Transfobia não é um preconceito menor, não é um preconceito que é um pouco mais tranquilo de você ter, de maneira alguma. Mas acontece é que é muito comum a gente ver, quando as pessoas vão falar sobre os preconceitos da J.K., elas geralmente falam do fato dela ser transfóbica e ignoram o fato de que ela tem dezenas de outros preconceitos que, se a gente juntasse tudo e se a gente sempre falasse da J.K., falando de todos os preconceitos ao mesmo tempo, eu acho que as coisas cairiam por terra muito mais rápido. E é por isso que nesse vídeo a gente quer fazer o bolão dos preconceitos da J.K. A gente tinha uma brincadeira no ensino médio, que era uma coisa bem assim, todo mundo entrava na brincadeira, tá? Que basicamente quando a pessoa, ela pegava, tipo, as pessoas que mais pegavam recuperação, o pessoal brincava entre si de quem que ia ganhar o frango. Porque assim, o bolão, né, se você faz cartela cheia no bolão, o pessoal brincava que vai ganhar o frango, né, que quem pegou mais recuperação. E aí tinha vez que tinha umas 4, 5 pessoas ali com umas 7, 8 recuperação, e aí eles ficavam, rapaz, quem que vai ganhar o frango esse bimestre, hein? Será que sou eu? Esse tá
Esse tá disputado, hein? Então essa é a brincadeira que a gente vai fazer, que a gente quer fazer o bolão do preconceito pra ver se a JK vai fazer cartela cheia no bolão do preconceito e vai ganhar o frango. E mesmo a gente estando fazendo isso de uma forma que é uma brincadeira, não muda o fato de que são assuntos sérios e que não dá pra passar pano, não estamos desmerecendo aqui de forma alguma. Não, de é só realmente pra provar por A mais B que ela é uma pessoa ruim. E, né, é só legal, a gente gosta de fazer isso num tom meio... mais leve. Num tom bem humorado pra dissociar, né? Porque senão a nossa cabecinha entra em parafuso, né? Então é muito mais fácil a gente tentar dar risada da desgraça, né? Vamos lá? Bora lá. Eu sou o Luiz Felipe. Eu sou a Lili. E esse é o Lip Sem Foco. Vamos lá, pra gente começar então o nosso bolão do preconceito. Amor, J.K. Rowling é homofóbica? Será que J.K. é homofóbica? Ai, gente, pelo amor de Deus, a coisa de querer confirmar que o seu personagem, ele é gay pelo Twitter, já deixa um gostinho amargo na boca. Não, isso já é o Pink Money nervoso, assim, né? Não tem nada na obra que mostra que o Dumbledore é gay, não tem nenhuma evidência. E aí ela vem fazer isso anos depois, no Twitter, só pra né, querer montar em cima de causas. Que era bem na época que estavam começando a fazer mais histórias e mais filmes. Eu tava tendo mais essa conversa de por que personagens LGBT não são mais ativos. E aí ela resolveu pular nessa... Ela resolveu meter essa. Pulou no bondinho falando, olha só, eu também. E não. E isso é um exemplo de uma coisa que não está na obra. Agora falando de uma coisa que está na obra, escrito, explicitamente explicado, é a questão dos lobisomens, é a questão da licantropia. Na obra Harry Potter, literalmente, os licantropos, eles não conseguem controlar eles não conseguem controlar a transformação. Vem a lua cheia, cara, ferrou. Eles vão se transformar numa besta extremamente agressiva e isso é uma coisa que foge o controle deles. E literalmente a J.K. disse que a licantropia foi a metáfora que ela fez dentro da obra dela para a AIDS. Ou seja, ela comparou pessoas que são soro positivo a seres extremamente agressivos que, inclusive, muitos deles gostam e buscam contaminar outras pessoas com esse vírus, que é uma das piores desinformações que foram espalhadas lá no auge da contaminação de HIV, que eram que as pessoas, os homens homossexuais, primeiro, isso daí já é uma das piores desinformações que existem, que é falar que HIV é uma infecção que atinge... principalmente grupos homossexuais, né? Sim, e tipo, tanto que antes ele era chamado do vírus gay, entre muitas aspas, e isso é uma coisa que, tipo, isso é algo que foi muito nocivo, e ela colocar isso, esse paralelo, né, como se fosse doença mágica e que as pessoas querem contaminar umas às outras sim. Então ela estava querendo traçar esse paralelo e eu acho que, tipo, não dá pra gente colocar isso como se fosse, mas ela não tinha noção do que ela estava fazendo. É muito engraçado porque ela poderia simplesmente ter feito os licantropos da forma que são na obra e nunca ter dito que isso era uma metáfora para HIV, porque isso é só de muito mau tom, sabe? Tem que explicar. E ela não percebe o tanto que isso é nocivo, mas isso já mostra pra gente que desde ali ela já tinha um pezinho em políticas, em questões de acreditar em coisas que a gente já fica meio assim, de tipo, de querer vilanizar pessoas que foram vítimas de uma epidemia. E foram vítimas de governos que não ligavam pra elas, tipo, não queriam achar tratamento nem nada porque queriam que essas pessoas realmente morressem. E a questão de que ela colocou os lobisomens como vilões na obra. Também tem isso. Então, também tem isso. A gente fica meio com o pé atrás quando vê isso. Então a gente já pode colocar aqui no bolão homofobia check. Vamos pro próximo. J.K. Rowling é racista? Esse exemplo eu acho muito maluco, que é uma coisa que... eu não sei, eu sinto que ninguém percebeu. Então, um dos poucos personagens importantes que é negro é o Kingsley Shacklebolt. No livro, vou dar essa, que no livro ela usava muito essa coisa de eu não vejo cor, então não descrevia a cor de pele de muitos personagens. Isentona do cacete. Isentona, em cima do muro total. Mas nos filmes, o Kingsley Shacklebolt, ele é atuado por um homem negro, por um ator negro. Cara, o sobrenome Shacklebolt é basicamente
O nome dele é, sei lá, o José Grilhão. Literalmente, o personagem negro... Tem tão poucos, principalmente falando dos filmes, que se você falar... Você lembra do personagem negro de Harry Potter? É dele que você vai lembrar. E literalmente esse personagem, o sobrenome dele é Grilhão. Sabe, é uma escolha que você faz. Eu entendo que o sobrenome Shacklebolt é um sobrenome que existe, mas ele é muito raro. Tipo, 3.000 pessoas no mundo têm esse sobrenome. Caramba, mas escolhe qualquer outro sobrenome, cara. Outro O que sobrenome. custa você não escolher um sobrenome problemático? Custa muito pra ela, aparentemente. Pra ela custa muito. J.K. Rowling, escravocrata? Esse é um que a gente tem visto mais na internet recentemente, Uhum. com o Hogwarts Legacy. Mas, basicamente, tem a questão de que a Hermione, que é uma personagem que... ela é a favorita de muita gente. Ela sempre foi muito ativista, ela sempre foi a bússola moral em muitos aspectos, e ela percebeu, assim, coisa que não é muito difícil de perceber, que a questão dos elfos domésticos não era uma relação de trabalho muito saudável. Porque, basicamente, os elfos domésticos, eles são escravizados. Eles não recebem. É muito engraçado, porque a gente tem toda a questão do... O Dobby é um personagem que todo mundo gosta, e é interessante porque ele é submisso ao Malfoy pai. Como chama o Malfoy pai, né? Lucius. Ao Lucius. Um bonito, né? De repente... O Dobby era submisso ao Lucius Malfoy. Então a gente vê, ok, a pessoa que tá escravizando uma outra pessoa nessa obra é um cara do mal. Então, ok, né? Escravidão é errado, mas tem essa pessoa que tá fazendo que é um vilão. Nossa, que opinião, assim... disruptiva. Extremista. Meu Deus, escravidão é errado. Porém, os nossos mocinhos da história, né? A nossa querida Ordem da Fênix... tem um elfo doméstico que é um monstro. Que ele é... Nossa, falar que um ser vivo é herança é nojento. Ele é a herança da família Black, né? Ele é. E ele tá lá. Gente, desculpa, presta atenção nisso que a gente tá falando. A gente tá falando que uma criatura, que um ser vivo... Sentiente é a herança de uma família. Faz parte ali. Quando a tia-avó falece, ela deixa pra alguém. Um ser vivo, sentiente, que consegue entender o que você tá falando, responder pra você, mas eles são desprovidos de tomada de decisão pra ele. E aí que vem a nossa querida Hermione, e ela percebe que isso tá errado, quer mudar essa situação. E aí que tá, a gente como leitor, a gente como a pessoa que tá assistindo, tá vendo e vira e fala, não, ela tá certa, realmente. Mas parece que ela tá falando com um bando de parede. Ninguém entende o ponto dela. Todo mundo acha que, tipo, não, ela tá errada, ela tá causando, ela tá querendo mudar um sistema que esteve ali desde sempre. E que é um sistema muito cômodo. E aí que a J.K. Rowling, ela faz um negócio que deixa a gente... que é um sistema que ele é muito cômodo pros dois lados, olha só. Porque existe, lógico, né, a pessoa que tá sendo... ajudada por ter um elfo doméstico, que você não precisa ter nenhum direito trabalhista com ele, e o elfo doméstico que ele, nas palavras ali da abençoada, ele gosta de ser escravo. Gente, ser escravo é uma delícia. J.K. Rowling. Nossa senhora. Ela não percebia, e quando a gente para pra pensar que ela não percebia, a gente tá dando muito crédito pra ela, porque ela percebia. Não, e era isso que ela queria passar, era essa mensagem que ela queria passar. Como a gente disse no tweet que ela fez, se você acha que ela não está sendo tudo o que nós dissemos que ela está sendo, você entendeu Harry Potter errado. Então, se tinha dúvida que ela não percebia, você me desculpa. Pra mim, ela disse, não, eu fazia tudo de maneira muito abertamente consciente. Eu sabia o que eu tava fazendo. Era de propósito. E isso é uma... Nossa, é muito ofensivo, né? É ofensivo demais. J.K. Rowling, antissemita. Esse daqui, de novo, veio bastante com o lançamento do jogo, que as pessoas começaram a trazer de volta essa discussão de que é muito interessante... E por interessante eu quero dizer, é muito ruim que os banqueiros, eles são goblins. Quando a gente estuda história na escola, quando a gente começa a aprender sobre a ascensão do nazismo ao poder, quando a gente começa a aprender sobre propaganda nazista,
tiveram muitos, que é o que a gente chama de dog whistle, que são propagandas, que são para pessoas que concordam com a mesma visão de mundo se reconhecerem através de símbolos. Quando começaram a vilanizar os judeus, basicamente eles queriam dizer que os judeus, eles retinham todo o poder do mundo, eles eram gananciosos e eles não queriam dividir as riquezas deles. Por isso que eles estão em cargos de banqueiros. Era um dos muitos exemplos. Literalmente, uma grande questão acerca uma coisa de qualquer movimento supremacista, qualquer movimento fascista mesmo, né? Usemos a palavra mais adequada. Uma coisa muito importante é fazer com que a principal narrativa que una as pessoas seja pautas de ódios. Não são pautas relacionadas a liberalismo econômico, são pautas relacionadas a ódios direcionados a grupos, porque o que o fascista precisa para conseguir ter controle em cima das pessoas é que essas pessoas tenham um medo, e esse medo precisa ser direcionado. Então, no caso da Alemanha nazista, esse medo direcionado foi contra os povos judeus. A forma que fascistas governam é incutindo medo na cabeça das pessoas e fazendo esse medo se propagar. E aí, justamente sabendo disso, poxa vida, J.K. Rowling é uma escritora. Se ela é uma escritora, ela sem dúvida entende, ela tem uma noção legal de história, ela sem dúvida é culta, ela sem dúvida vai atrás, ela tem informação, a gente não pode fingir que ela não tem informação. Quando ela coloca um grupo de personagens que eles lembram os judeus, só que de maneira extremamente caricata. Essa relação que a gente faz com os judeus, com a questão de judeus são pessoas gananciosas, judeus só se importam com dinheiro, judeus são as pessoas que têm nariz grande, isso vem da época de propaganda nazista, porque era pra achar um inimigo comum. Eles são os outros. Então, utilizar essas características em personagens é muito nocivo, porque você tá utilizando de propaganda nazista para criar um personagem. E isso não tem como ter sido feito de maneira acidental, gente, me perdoa. E a escolha deles serem os vilões do jogo e a escolha de que o enredo ia ser que eles queriam comer crianças bruxas, sangue puro e crianças puras, também tem a ver com propaganda nazista. Esse é o enredo do jogo? Mas é basicamente esse o enredo. Que bom. Que era o que falavam tanto de comunistas quanto de judeus. Comunista come criancinha. Judeus vai comer... Ele só quer cozinhar e usar o sangue de crianças cristãs. Vocês estão vendo o problema? Naquele momento, eu tô louca? Eu não tô louca. Você sem dúvida não tá louca. Bom, gente, papo leve, né? Papo tranquilo. Próxima pauta é J.K. Rowling xenófoba. Já demos exemplos, né? Mas a gente não pode... Talvez, será que até não seria melhor a gente falar sinófoba, nesse caso específico? A única personagem que, novamente, nos livros é J.K. Rowling total, eu não vejo cores. Mas a única personagem que a gente olha e fala, não, personagem de descendência asiática. O nome dela é Cho Chang. Amor, mas não, pera aí, a gente já tá indo pro deboche. Mas, amor, qual o problema da Cho Chang se chamar Cho Chang? Isso não é um nome. Como assim Cho Chang não é um nome? A menina não tem primeiro nome. Ela é sobrenome. Cho é um sobrenome coreano e Chang é um sobrenome chinês. Gente, é como se o meu nome fosse Silva Ferreira. Você conhece alguém que se chama Silva Ferreira? Silva é o nome da pessoa. Você pega dois sobrenomes de origem latina, de origem... Um de origem portuguesa e outro de origem espanhola e fala... Lindo. Esse é o nome do meu personagem. E esse é o sobrenome. Acabou. Isso mostra que ela decidiu, assim, vamos ter, né, representatividade, vamos fazer um personagem que seja de descendência oriental. A única personagem oriental da obra, ela não se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa extremamente rápida pra ver, nossa, deixa eu ver aqui nomes femininos chineses ou coreanos, sabe, fazer um trabalho muito simples pra pegar um nome e um sobrenome. Não, ela pegou as palavras orientais que são extremamente famosas. Cho Chang, pronto, o nome da personagem. Ela foi só pelo som. Sim. E é isso que também
ofende. Gente, você não percebe o que você tá fazendo? Senhora! E aí, cara, pensa pra pessoas orientais que gostam de Harry Potter. A única personagem que dá pra, sabe, a pessoa ter uma relação direta é uma pessoa que foi feita em cima de estereótipos raciais. E ela também foi muito odiada pelos fãs, mas ela, sob tortura, ela falou da Ordem da Fênix pra Umbridge. A menina tava sob tortura, galera. A menina é uma adolescente. Então ela não teve um pingo de pesquisa, de carinho na sua criação, e também ela foi criada como bode expiatório. E de todo jeito isso tá lá desde o começo, isso é sintomático desde o começo, sabe? De uma personagem que dá muita sensação de que o único intuito dela existir foi representatividade, só que foi uma representatividade feita com um tanto desinteresse, sabe? Com uma falta tão grande de realmente querer que as pessoas se enxergassem na Cho Chang, que, né, olha só onde a gente chegou. J.K. Rowling, gordofóbica? Esse a gente precisa... Vamos pro próximo? A gente precisa deliberar sobre isso? Gente, o Duda. Nos livros isso fica mais claro. E olha que eu acho que nos filmes é bem claro. Nos filmes, olha, eles nem tentaram esconder nada. Mas nos livros tem muito paralelo entre o nosso herói, o nosso protagonista, o nosso queridinho Harry, e o primo dele, que é o Duda. O Harry, ele é uma criança corajosa, ele tem muitos traços de personalidade que você também quer ter. Você, jovem leitor, você quer se espelhar no Harry. Mas essa criança gorda... Gorda, ele é claramente o alvo da piada. É piada fácil, né? É piada fácil, porque ele é mimado, ele trata mal o Harry, ele não respeita ninguém. Você não quer ser que nem ele. Ah, e a gente esqueceu de falar, ele é gordo. Você quer ser que nem o Duda? Então isso daí foi uma coisa que precisava comentar sobre os hábitos alimentares dele, e precisava traçar tanto esse paralelo entre o tipo físico do Harry e o tipo físico do Duda. A gente que cresceu lá nos inícios dos anos 2000, gente, era uma loucura a coisa. Ou você é uma pessoa magra, ou não vai ter roupa pra você, ou você é o pior tipo de lixo que existe. A gordofobia hoje é uma coisa muito tensa ainda, sim. Naquela época... Era muito pior. Era gritante. E hoje ainda é aquela coisa, gente. A gente vai falar, vamos no shopping comprar roupa. Cara, é difícil não ser uma experiência frustrante. Porque, nossa, é muito comum loja que eu tô experimentando a camiseta. Geralmente eu visto G. É muito comum eu chegar em loja que eu pego a camiseta GG, às vezes a extra GG, e não cabe, precisa ficar cara, sabe? Então tudo isso é muito nocivo, isso faz muito mal pra nossa cabeça. E tava lá desde o começo. Coloca o personagem, não é isso que você quer ser, né? Tá vendo essa pessoa? Você não quer ser como ela. Qual é a característica que a obra mais quer que você lembre dela? Ela é muito gorda. Você não quer ser assim. Esse próximo ponto, ele... não é um preconceito exatamente, mas é uma... Eu tô pensando ainda como que vai aparecer aí na tela do bolão. Talvez eu não pense muito sobre, eu só coloque hipócrita. Mas a J.K., ela é muito hipócrita num ponto muito específico, que é quando a gente fala de anticonsumismo. E aí a gente vai voltar a falar do Duda, porque nos livros, né, existe muito a mensagem do quão a família do Duda é extremamente, como os Dursley, são extremamente consumistas, né? Até tem, no primeiro filme tem essa cena do Duda triste porque ele ganhou... um presente a menos, né? Ele ganhou 27 presentes no ano anterior. Acho que era na casa dos 30. Mas porque é pra ser um número absurdo. Sim. Ele, como assim eu ganhei 30 presentes esse ano? No ano passado eu ganhei 32. Então a gente amarra isso com a gordofobia, porque nos livros tem uma mensagem muito mais forte do anticonsumismo exacerbado, sabe? Olha o paralelo de como o Harry, ele é uma pessoa muito mais simples do que o Duda, mesmo depois que ele descobre que ele é essencialmente herdeiro, né? Ele tem muito dinheiro, ele descobre essa informação no primeiro livro e ele nunca esbanja. A gente sempre vê como um consumismo em excesso é uma coisa que não tem propósito, sabe? É uma coisa que você não deveria fazer enquanto os livros mostram que isso é uma coisa ruim. Mas isso é uma coisa, quando foi pros filmes, você perdeu razoavelmente.
essa mensagem, ela ainda existe nos filmes, mas ela não existe num nível satisfatório ao ponto de que seja uma coisa que você vai prestar atenção sem que você esteja ouvindo uma conversa como essa que a gente tá pedindo pra você prestar atenção sobre. E por que nos filmes essa mensagem, ela ficou tão diluída, ficou tão sonsa? Porque a Warner virou pra JK e falou, então, mas imagina, eu sei que você não gosta muito dessa coisa de consumismo e tal, e você não gosta dessa coisa de, nossa, porque crianças precisam comprar brinquedo novo toda hora, você é meio contra isso. Mas vem cá, essa obra vai dar dinheiro pra caramba. E não vai dar dinheiro só em venda de livro e venda de filme. Ah, isso vai ser o que menos vai dar dinheiro. Pensa o tanto de dinheiro que a gente vai fazer com merchandising. Pensa no parque temático. Pensa nas camisetas das casas. Pensa nas canecas. Sabe, e aí essa mensagem que tá lá, essa mensagem existe. Essa mensagem anticonsumista existe na obra original de Harry Potter. Mas ela foi diluída muito pesadamente no filme, sabe? Parece que no livro é um molho de tomate muito forte. É um molho de tomate que você pega uma colheradinha e você fica, uou, meu Deus. E aí pros filmes, pegaram 4 caixinhas de creme de leite, jogaram dentro, colocaram água e ficou uma coisa... Ficou sonso. Todo o sabor foi... né? Você até consegue sentir lá no fundinho o gosto, mas você vê que tá fraco. Você vê que não tem mais a intenção que tinha. Porque a Warner falou pra JK... Ah, mas pensa no dinheiro. E todo esse caráter dela de ser anticonsumista falou, não, realmente, dinheiro, muito mais legal. E toda coisa de que ela dizia e queria garantir que os produtos da marca Harry Potter, eles iam ser produzidos de forma ética... Gente, esquece isso. Todo ano tem um escândalo falando sobre... Ah, mas é porque os produtos que são produzidos vieram de mão de obra escrava. O tecido não foi produzido de forma ecológica. Então, assim, gente, aquilo lá que ela tinha prometido, que ela dizia que se importava... Balela, não se importa com nada, só se importa com dinheiro. Tá, agora a gente chegou no tópico mais sensível pra gente poder falar, até, enfim, por conta desse tópico muito especial, eu nunca faria esse vídeo sem você. Misoginia. A gente consegue riscar essa do bolão? Eu acho que vai ser um pouco complicado. Então talvez a gente possa, ao invés da gente falar de misoginia, a gente pode pegar uma misoginia que acontece no livro, tá? Que é mais ou menos mostrado como errado, mas ao invés de a gente falar diretamente de misoginia, a gente vai falar de abuso infantil. E talvez agora, você que tá assistindo esse vídeo até agora, muito obrigado, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, fechou? Existe uma chance da gente falar de um personagem que você gosta muito. E a obra quer muito que você goste muito desse personagem quando você chega no final. Porém, a gente não vai passar esse pano pro Snape. O Snape, ele é um personagem, desde o começo da obra, ele pratica muito abuso infantil com os personagens. Tem inúmeras cenas dele sendo extremamente estúpido com o Harry e com o Ron sem motivo, completamente arbitrário. Ele chega neles e dá um safanão assim na cabeça deles e você fica, oi? Violência física! Violência física, oi? Você é um educador, você é um professor, o que você tá fazendo? E aí só fazendo a costura com a misoginia que a gente não vai conseguir fazer de maneira tão direta, então vamos falar da misoginia que o Snape pratica com a Hermione. Exato. Assim, que ele odeia aquele triozinho, é claro, de forma alguma é justificado porque o Snape é o adulto dessa interação. Então, ele é um adulto, ele é um professor, não dá pra isso, gente. Tem muita... Era pra ele ter sido demitido várias vezes. É impossível isso. E a Hermione, nos livros, ela é descrita de outra forma, porque, né, gente, a Emma Watson, ela era a criança mais fofinha do mundo. Hermione também é uma criança muito fofa, mas ela tinha um cabelo indomável... que também já fica meio tipo... Cabelo indomável. Que descriçãozinha... Horrível, né? mas é assim que é falado. Pior que isso só se falasse que a Hermione tinha um cabelo exótico, né? É o próximo passo, gente. É o passo natural desse cabelo indomável aí. Mas ela também tinha os dentes da frente dela, eles eram bem grandes. E os pais dela, eles eram dentistas e tal. E o Snape, ele fazia
muita violência psicológica com a Hermione por conta dos dentes dela. Tanta, mas tanta, que ela se submeteu a um procedimento invasivo para igualar os dentes dela. De tanto que ele ficava martelando isso na cabeça dela. Entende? Tipo, um professor fez com que uma aluna mudasse a aparência dela, algo que ela não tinha controle sobre, por conta dos comentários dele. Tanto que isso é absurdo. E o principal problema é que quando você chega no final da obra, a obra quer, a obra grita, a obra segura na sua gola e ela quer desesperadamente que você compre a redenção do Snape. Por que não? Porque esse homem, ele é um incompreendido. Always, sempre. E cara, quando você pensa, mesmo quando você entende o passado do Snape, você entende tudo o que tá acontecendo, nada justifica o nível de abuso psicológico, o nível de violência física, o nível de violência verbal que ele fazia com essas crianças só porque ele podia. Só porque ele era apaixonado na mãe do Harry. Só porque o pai do Harry fez bullying com ele, ele agora se vê no direito de fazer bullying com o filho do cara que fez bullying com ele. Mas ele é o adulto da situação. Não, ele é o adulto da situação. O Harry nem sabia disso, mesmo que ele soubesse não faria nenhuma diferença, porque foi o pai do Harry que fez isso, não o Harry. Não tem nada que justifica essa redenção do Snape. Essa redenção do Snape é só uma forma, na minha opinião. É muito patológico. E é uma forma de você mostrar que tá vendo tudo isso que esse personagem fez de errado ao longo da obra? Então, mas não vamos tratar ele como uma pessoa ruim. Ele não era o vilão. Ele era uma pessoa boa. Goste muito. Goste desesperadamente do Snape, por favor. Ele não é esse monstro enquanto Desculpa, ele é um monstro, sim. Mas essa questão toda também, pra mim, eu fico muito possessa, porque eu, como professora, vendo um personagem que é professor tratar os alunos assim, eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem ainda achar algum traço de redenção nele. Porque, gente, ser professor, estar educando, estar com os alunos no dia a dia, você quer o bem deles, você quer ensinar, você quer que eles se tornem pessoas boas, que eles cresçam. Você não quer fazer mal pra eles, você não quer pegar essa pessoa que está ali florescendo e virar e jogar terra em cima. Que é isso que ele faz. Então, não dá. Nunca vou passar pano pra isso, é inimaginável. E aí a gente chega pra conseguir a cartela cheia do nosso bolão na grande chave de ouro, que é a transfobia. Pode falar palavrão? Pode. A chave de bosta. A chave de bosta. Mas aí uma coisa que a gente pensando aqui, não existe nenhum caso que a gente consiga se lembrar, né, de transfobia na obra em si, mas essa é uma informação da vida real, né? Isso é a obra, isso é todo o escopo que esse caso tem. Fazendo aqui a ratificação dessa parte do vídeo, como eu comentei lá atrás, quando eu fiz a inserção de que ela comparou as pessoas trans aos comensais da morte. Então agora a gente pode dizer que se essa é a visão da autora, então tem transfobia direto na obra sim. Obrigado, J.K., por confirmar essa informação e deixar o vídeo ainda mais redondo, ainda mais completo. Nenhuma obra é feita no vácuo. Nada existe no vácuo, nada. Não tem como falar, não, mas vamos consumir a obra sem levar em consideração o contexto, porque toda obra é muito importante você levar em consideração o contexto social de quando essa obra saiu e dos reflexos que essa obra continua tendo ainda hoje. Mas por mais que a gente não tenha um exemplo muito em evidência para falar sobre, a gente tem o histórico da J.K. na última década, praticamente, agindo de maneira extremamente impositiva contra a causa trans. E aí é muito importante a gente deixar claro que essa mulher é milionária. Ela é milionária ou bilionária? Bilionário. Eu lembro que ela era bilionária. Caramba, a gente ela coloca é bilionária. Bom, enfim, ela tem uma quantidade de dinheiro que que ninguém deveria ter. E ela é uma pessoa que ela ativamente gasta o dinheiro dela em causas anti-trans, anti-pessoas transgênero. Por exemplo, a gente teve um exemplo recente, outubro do ano passado, a Escócia estava querendo passar um conjunto de leis que ia ser muito benéfico para pessoas trans, que é a questão de se a pessoa ela tem 16 anos ou mais, ela não precisaria mais passar por todo um processo que é muito traumático, sofrido, né? traumático, de primeiro passar em consultas médicas
pra comprovar que ela tem disforia de gênero. Que isso é uma coisa que cutuca muito a ferida da pessoa. É muito... Você tá expondo a pessoa, não é bom. Isso é muito tratar como uma doença. Exato. E esse conjunto de leis queria que esse processo não precisasse mais acontecer. A única coisa ok, você precisa, então, ser reconhecida ou ser reconhecido e utilizar o gênero que você quer, o pronome que você se identifica, por 3 meses. Passou por isso? Beleza. Então agora, legalmente, você vai ser reconhecido por esse gênero. Maravilhoso. Era realmente, explicando assim, vendo dessa forma, era um passo enorme. E também porque é muito interessante falando dessa forma, porque as pessoas, a sociedade, faz uma tempestade no copo d'água muito grande com a questão das pessoas trans, sendo que, de coração, é uma coisa tão pequena, sabe? Podia ser tratado como a gente deveria querer que as pessoas fossem felizes e se sentissem em casa dentro do próprio corpo, e não que as pessoas sofressem porque sim. É tão desnecessário esse tanto de burocracia que é colocado e esses impedimentos e essa dificuldade. Realmente só pra propagar, é só pra virar e falar assim, não, você tem que sofrer. E o que a JK fez a respeito disso tudo? Ela usou a plataforma dela, que eu não sei se ela perdeu os seguidores desde então, mas, gente, ela tem basicamente, a população de Constantinopla de seguidores. Então ela usou a população de quase um país eco pra virar e falar, não, gente, a gente tem que lutar contra essas leis. Essa lei da Escócia não pode passar. Não pode passar. Essa mulher, literalmente, tá se metendo com políticas públicas de outros países, interferindo no direito de pessoas que, diferente do Harry Potter, diferente da Hermione, interferindo no direito de pessoas que existem. E essa mulher é a autora do livro que você gosta. E ela tá interferindo com o direito de existir de pessoas que existem de fato. Interferindo com o dinheiro dela. Eu acho que é isso, ela fecha o bolão. O bolão. Parabéns, cartela cheia. Pode vir buscar o seu frango quando você quiser, filha da... E aí, gente, a primeira mão, exclusiva, tá? Exclusiva. Esse é o tipo de coisa que eu penso. Será que eu tô metendo muito louco com o meu canal e a eventual produção de conteúdo Lip Sem Foco fazendo isso? Não sei, não me importo, quero ver onde vai dar. Gente, com esse tanto de preconceito que a gente acabou de mostrar pra vocês, que a JK tem, que ela comete, você de coração, você coloca sua mão no fogo, que essa mulher não fecha com o neonazi, que essa mulher não fecha com qualquer movimento fascista, com qualquer movimento de extrema direita que tiver por aí. Eu diria que eu falaria tranquilamente que eu dou uns 5 anos pra gente ver algum escândalo maluco de J.K. Rowling é neonazista e não sei o que. Agora, por conta desse raio dessa série que vai sair, eu talvez acho que ela fique um pouco mais pianinho pra não ferrar com tudo, mas eu não fico... a questão é que eu não fico impressionado quando isso sair, gente. Ela já provou muitas vezes que ela é uma pessoa ruim. E aí, é lógico, a J.K. Rowling é uma pessoa ruim. Mas, se você gosta de Harry Potter... Se essa foi uma obra que foi muito importante nos seus anos formativos... Assim como foi pra gente... Posso só dar o meu exemplo? Eu tenho o 3º vídeo desse canal, vou deixar aqui em cima nos cards porque é um vídeo que eu falei sobre o quão eu gosto do Harry. O personagem. E geralmente as pessoas não gostam do Harry. É muito comum as pessoas não gostarem do Harry. E eu gosto do Harry porque, dentre muitas decisões ruins que a J.K. fez, teve uma decisão que ela fez que foi muito importante pra mim, pra eu, Luiz Felipe, pessoa física, pessoa CPF, que foi o fato dela ter escolhido que o protagonista da obra dela seria uma pessoa que usa óculos. Eu uso óculos desde os meus 2 anos de idade. E pra mim, ter crescido com o Harry foi muito importante pra que eu me aceitasse como pessoa. Hoje eu sou muito bem resolvido comigo mesmo, eu sou muito resolvido com o fato de usar óculos, eu não tenho vontade de parar de usar óculos. Então, o Harry, eu devo muito à existência desse personagem na minha vida. Isso é bonito. Porém, não é porque o Harry foi tão importante nos meus anos formativos que eu simplesmente vou fingir que tá tudo certo, que eu simplesmente vou ignorar os esforços ativos que essa mulher faz contra pessoas reais. Ela literalmente financia causas de ódio. Eu tenho muito carinho por esse personagem e eu vou continuar tendo, porém, eu não consumo mais essa obra. E todo palco que a gente for dar
né, no Lip Sem Foco, no espaço, qualquer espaço que a gente for dar, vai ser numa posição de ataque. Porque eu achava que a gente deveria deixar Harry Potter morrer, mas problemas não desaparecem se a gente simplesmente finge que eles não estão lá. Eu achava que a gente deveria parar de falar de Harry Potter, mas eu acho que a gente não pode. A gente tem que continuar no nosso posicionamento. Enquanto essa obra for relevante, a gente precisa continuar lembrando, a gente precisa continuar criticando Harry Potter. É aquilo que a gente tava falando de se você gosta de Harry Potter, não te faz uma pessoa ruim. Porque o que acontece com a gente, realmente aconteceu comigo isso. Quando tava rolando o começo da conversa da a J.K. Rowling é transfóbica, a J.K. Rowling é uma pessoa ruim, eu gostava muito de Harry Potter. Eu li, reli, já pensei em fazer tatuagem, sabe? Nunca cheguei a fazer, ainda bem. Mas quando isso começou, eu tava pensando, nossa, mas isso foi uma obra que foi muito importante pra mim. E a pessoa que escreveu essa obra, ela é uma pessoa ruim. Então a obra é ruim? Então eu sou uma pessoa ruim? É um caminho que você faz naturalmente. É muito entendível esse caminho, ele simplesmente acontecer na sua cabeça. Sim. Então, quando a gente critica a obra, é muito difícil a gente não... Quando a gente ouve uma obra que a gente gosta sendo criticada, um ator que a gente gosta sendo criticado, é muito difícil a gente não levar isso como um ataque pra gente. E quando a gente leva um ataque pra gente, o que a gente faz? A gente se defende. É muito fácil a gente virar e falar, vocês estão criticando a obra que foi muito importante pra formação da minha individualidade? Então quer saber? Talvez a J.K. Rowling não esteja errada. Começa a fazer ginásticas mentais pra buscar saídas do porquê. Ao invés da gente pensar que, ok, essa pessoa fez uma obra que foi importante pra mim, mas agora não dá mais pra concordar com essa pessoa. Simplesmente continuar lembrando com carinho do momento, sabe, do impacto que essa obra teve na sua vida, mas deixar ir embora. Muitas vezes o movimento é o de querer minimizar a situação. Porque se você minimiza a situação, agora falar que a J.K. Rowling é transfóbica parece que não é mais grande coisa. A gente minimiza o problema, não de maneira inconsciente, não porque você não quer aceitar que a J.K. é transfóbica, mas é porque você não quer aceitar que você talvez seja uma pessoa ruim. Eu não quero dizer que você é transfóbico, mas é que você não quer aceitar que você é uma pessoa ruim. Mas, ei, você pode não ser uma pessoa ruim. Entende? É justamente não fazer a ginástica mental para proteger a J.K. e de maneira indireta te proteger. É justamente aceitar que você gostou de uma obra e hoje não dá mais para gostar dela. Não é um crime você gostar de uma obra e hoje em dia é problemática. E outra, você sempre pode e você sempre deve mudar de opinião. Sim. Faz parte de crescer, faz parte de ver o mundo faz parte de viver no mundo. É isso, a gente tá sempre mudando e tá tudo bem. Gente, tá tudo bem de a gente um dia ter defendido uma coisa e depois a gente aprender que a gente tava errado. Exatamente. É só, não tô dizendo que, nossa, então a gente tem que queimar os livros. Nossa, então quer dizer que a tatuagem que eu fiz eu tenho que fazer sessão de laser pra pagar. Não, calma. É só exercite um pouco se você não tá caindo justamente no que ela quer que você caia, justamente no que essas pessoas querem que você acredite. Porque se você aceitar acreditar nisso, você tá ferindo pessoas reais. Gente, a gente tá batendo muito nessa tecla porque é verdade. E lembra daquela questão que a gente falou ao longo do vídeo de que movimentos fascistas, uma coisa muito comum é o de escolher um grupo minoritário, porque esse grupo minoritário tem menos força para poder agir e dizer que esse grupo é um problema que deve ser combatido de maneira ativa, de maneira ferrenha. Esse é o modus operandi de movimentos fascistas. E é essencialmente isso o que a J.K. faz com as pessoas transgênero. Ela olhou para a causa trans e falou: você vai ser o meu bode expiatório. Você vai ser a causa dos problemas no planeta. Como se a expectativa de vida de pessoas transgênero no Brasil não fosse de 35 anos, gente. A gente tá em 2023 e existe um grupo de pessoas cuja expectativa de vida é a mesma expectativa de vida do começo do século passado. Tô viajando? Nossa, porque... Século retrasado, talvez? Século retrasado. É aquilo, a gente percebe, a medicina avançou. Então a expectativa de vida dessas pessoas não é por questões de... biológicas. Não, é porque a transfobia mata.
Transfobia mata muito e a J.K. Rowling gasta muito dinheiro pra fazer com que transfobia mate mais. Pode ser uma obra querida, pode ser uma coisa que fez parte da sua infância, mas hoje a gente cresceu, né? E quando a gente cresce, é muito comum a gente mudar os nossos gostos, a gente renovar os nossos gostos, e é muito importante a gente não parar no tempo. É muito legal você pegar obras queridas e você reviver elas, mas também é muito legal você pegar obras queridas e você olhar pra ela com outros olhos. Eu tenho uma série de vídeo aqui no canal falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, que é a minha obra favorita da infância, e eu olho pra ela com olhos que eu não tinha há 15 anos atrás, quando eu conheci ela pela primeira vez. Mas além de que é muito legal você pegar coisas que você gosta da época da infância e olhar de um jeito diferente, é muito legal você conhecer coisas novas, galera. E por isso agora a gente vai fazer um bloco de recomendações. Eu preciso colocar um sonzinho de arco-íris nessa hora. Pra não ficar aquela coisa de, vocês criticaram, estão querendo tirar minha obra, o conforto de mim. Vai me deixar órfão. A gente não vai te deixar órfão. Vamos lá. Ao invés de você ler Harry Potter, de você assistir os filmes e tudo mais, você pode consumir. Lógico, é meio chato a gente começar falando, mas tem tanto escritor. Gente, a gente ama o Neil Gaiman, a gente não tá aqui pra falar dele hoje, tá? Neil Gaiman, você tem o nosso coração. Não hoje. Vamos lá. Você gosta de fantasia, né? Porque você tava lendo Harry Potter. Gente, leia Meg Stiefwater, que ela escreveu The Raven Cycle. É um Eu vou colocar a tradução do nome do livro aqui embaixo, fica tranquilo. É maravilhoso. Tem muitas características em comum. É um livro fantástico. É um pouco mais diluída a fantasia, mas é muito gostoso, bem imersivo. Se você gosta de fantasia, se você gosta de essencialmente magia, por mais que a obra não trate como magia de fato, mas meio que é magia sim. Eu não sei o quão você que tá assistindo gosta de animes, mas uma recomendação muito boa pra quem não tem tanta familiaridade com animes é Fullmetal Alchemist, um anime que é considerado por mim, por você que eu sei, e por muita gente, o melhor anime da história da humanidade. Nunca vai sair do meu top 1. Nunca vai sair eternamente fixado no top Sim. 1. É uma obra feita pela Hiroma Arakawa, que é uma mangaka fenomenal. Ela tem muitas obras, além de Fullmetal Alchemist, que são muito legais também. E olha só, é uma obra que tem uma pegada de magia muito forte, que parece mais com Harry Potter do que parece, e é uma obra escrita por uma mulher. E ela é totalmente antimilitarista, então se isso te incomodava em Harry Potter... Esquece. Fullmetal é uma obra que fala sobre militarismo o tempo todo, e é uma obra antimilitarismo. É maravilhosa. Recentemente, também muito fresquinho, saindo do forno, acabou agora, teve o finale de Owl House. A Casa Coruja. Que é uma das animações que mais deixa o seu coração quentinho. É maravilhosa, personagens incríveis, enredo incrível também. É feito por uma mulher, que é a Dana Terrace, maravilhosa. Então assim, não tem como não se apaixonar pela história, pelos personagens. E a Casa Coruja, ela lembra em excesso Harry Potter, mas de um jeito bom. Sim. Existe uma escola que é como se fosse Hogwarts, que é a Hexside. Existem tipos de magias, muitos professores, tem muita coisa. Tem um personagem que é o Valdomiro. Tem muita coisa que vai te lembrar muito Harry Potter. E a sensação que a gente teve enquanto a gente assistia Owl House era, caramba, se Harry Potter não fosse um vômito de preconceito, poderia ser isso. Poderia ter sido. O que poderia ter sido. Mas que bom que, veja, gerações novas podem ter. Gente, agora a gente tem que falar também sobre obras que tem um pouco mais a ver, que, vamos lá, a trilogia His Dark Materials, Bússola de Ouro, do Philip Pullman, é muito boa também, que é a questão de, mas eu quero que os meus filhos leiam livros que foram tão importantes quanto Harry Potter pra mim. Gente, Bússola de Ouro, crianças vão crescer assim, lendo isso com um caráter incrível. E amor, agora que você falou de homem, a gente tem que falar de Rick Riordan, né? Sim. Gente, Rick Riordan, assim, ninguém nunca vai ser um cristãozinho perfeito, lógico, mas ele toma muito cuidado com as obras dele, para ser inclusivo, para trazer questões que são importantes e principalmente para dar para os jovens leitores dele ferramentas de como ser um indivíduo que pensa criticamente e que está ali lutando pelo que é certo. Então, lembrando assim, que Rick Riordan, a gente tá falando de Percy Jackson. Que vem aí a série, uma série pra gente se animar de verdade. Então, gente, de coração, a gente entende que Harry Potter pegou muita gente, marcou muita gente, mas a gente cresce. Assim como os personagens. E
tá na hora de deixar ir, né? Uma coisa muito importante, às vezes, sobre coisas que a gente gosta, é importante a gente ficar de mão dada enquanto for importante, mas é muito importante a gente perceber qual que é o momento de soltar a mão. And let it go, Elsa. Let it go. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é um vídeo que a gente sabe que é muito espinhoso. Eu tô ligeiramente... Eu ia dizer que eu tô com medo da quantidade de hate que talvez a gente sofra, mas eu acho que eu tô ansioso pra ver nos lugares que esse vídeo vai chegar. Esse é um vídeo que a gente espera que atinja muitas pessoas que têm uma opinião diferente da nossa. A ideia, é muito complicado querer fazer conteúdo, querer fazer um conteúdo que a gente espera que tenha um objetivo social legal, mas também se a gente só pregar pra convertido, o propósito se perde um pouco. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Coloca nos comentários, esse é um assunto que dá pra falar muito, é um assunto muito extenso. Vamos falar sobre, já que Harry Potter não vai morrer, então a gente não pode deixar a discussão em volta dela acabar também. Enquanto essa obra for relevante, a gente precisa pontuar tudo o que precisa ser pontuado, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, essas coisas de sempre. E deixa aí embaixo alguma recomendação de outra obra. Sim! Pra que a gente realmente crie uma lista agora sem uma ser pessoa muito horrível sincero, por trás dela. Sim, pra ser muito sincero, a gente tem outras recomendações que a gente queria fazer, só que a câmera, a bateria tá piscando e a gravação vai acabar a qualquer momento, então a gente realmente precisa ir embora. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Esse é o Lip Sem Foco.